Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais essa jornada de estudos do livro de Daniel, livro bíblico importantíssimo que abre revelações necessárias e pertinentes para a nossa vida hoje, com conceitos importantes para a nossa vida hoje. E vamos já diretamente hoje para o capítulo 8. Nós vamos ter 2 aulas sobre o capítulo 8. Ele é um pouquinho mais complexo, até exigiria mais de 2 aulas, mas eu vou tentar compartilhar aqui com vocês em um razoável tempo 2 aulas sobre o capítulo 8 de Daniel. Nesse capítulo nós vamos ver basicamente a visão, nós vamos ter uma apresentação de uma visão grande, de grande tempo, de grande espaço, aliás, de grande período de tempo, para ser mais exato, que vai complementar a ideia do juízo do capítulo 7, que você já viu que eu mencionei bastante sobre o juízo no capítulo 7. Nós vamos ter a interpretação dessa visão que vai enfatizar muito também aspectos do santuário. Então nós vamos ver que existe uma relação entre juízo, santuário e que aparecem muito bem no capítulo 8. Vamos lá? Esse capítulo 8 é a continuação do capítulo 7. Então a visão do capítulo 7 ocorre no primeiro ano do reinado de Belsazar, você já viu isso, e a do capítulo 8 no terceiro ano do mesmo reinado, ou seja, no ano 551 a.C. É nesse tempo que nós estamos ambientados com Daniel. Só que as mensagens dos capítulos 7 e 8 elas ocorrem em diferentes idiomas. Enquanto no capítulo 7 a gente tinha mais aramaico, agora voltamos ao idioma hebraico. E a simbologia também muda. Os 4 animais que apareceram no capítulo 7, leão, urso, leopardo e o animal terrível e espantoso, e o chifre, mas tira o chifre agora, falando dos 4 animais, os 4 animais eles não eram familiares à cultura judaica, eles tinham a ver com outros impérios. Agora não, os 2 animais que vão aparecer, o carneiro e o bode, são figuras familiares na cultura e no imaginário judaico, porque eles faziam parte do ritual do santuário, né? O serviço ritualístico do santuário. Vamos então também entender, e é bom lembrar que o comentarista Sdrago Stefanovic fala que o capítulo 8 foca mais no aspecto religioso do mesmo conflito que nós vimos no capítulo 7. Então, no capítulo 7, nós vimos as características do chifre pequeno mais voltadas a poder perseguidor, atuação militar. Tanto que eu fiz toda aquela explicação histórica de como o papado surgiu. Agora nós vamos ter as características mais religiosas. E por que esse poder ataca a questão conceitual bíblica de uma forma mais contundente? Por isso aparecem inclusive essas figuras do santuário. Não é à toa que isso acontece, tá? Provavelmente a intenção do autor, Daniel, foi de apresentar o mesmo cenário, só que para uma audiência diferente da que tínhamos no capítulo 7. Interessante, né? Por isso até outro idioma, outras figuras simbólicas também. Vamos então ao texto, Daniel 8. Confira comigo na sua Bíblia, no seu dispositivo eletrônico. Daniel 8, 1 em diante. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando eu tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. E nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres que eu tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Versos 7 e 8. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Vamos então à explicação a partir agora, depois dessa leitura,
dos versos 1 a 8. Não se pode saber exatamente se Daniel esteve ou não presencialmente em Suzã, que em um rio próximo à cidade, distante a cerca de 370 quilômetros de Babilônia. Mais tarde, inclusive, né, uma das capitais mais ricas dos reinos persas, essa Suzã, que era a antiga capital de uma região chamada Elão. Mas o fato agora que nos interessa mais é as figuras que aparecem, né? E claro, precisamos entender que Daniel vai apresentada a Daniel uma visão que vai ser explicada no capítulo 8 e no capítulo 9. Então, você tem que entender que o texto do livro de Daniel não é um livro assim que e tudo acontece dentro do capítulo e o outro capítulo é uma outra história totalmente diferente. Não, não, não. Todos os capítulos estão interligados. Eles têm uma correlação muito profunda e muito grande. Então, as explicações do capítulo, as iniciais explicações do capítulo 8 vão ser complementadas no capítulo 9. Alguns elementos do capítulo 8 vão aparecer lá no capítulo 11. Algumas coisas que você vê no capítulo 8 vão aparecer no capítulo 10. É assim que é estruturado o livro, tá? Não pensa no livro como cada capítulo uma história completamente isolada uma da outra. Não é assim que foi estruturado o livro de Daniel, tá? Então não tem uma expectativa errada em relação ao livro. Entenda como o livro foi escrito e você vai tirar proveito dele, tá bom? Aqui aparecem dois elementos. O carneiro, que já é apresentado na sequência desse capítulo, nos outros versos mais à frente, como o Império Medo-Persa. Então eu estou já antecipando. Ele já é dado uma explicação dizendo que o carneiro é o Império Medo-Persa. Porque era o império que estaria tomando o lugar de Babilônia no cenário da sequência dos impérios que nós já vimos lá desde o capítulo 2, beleza? E aí aparecem os dois chifres, sendo um mais alto do que o outro, é aquela mesma alusão de um urso que se levanta de um lado mais alto do que o outro, ou seja, os persas primeiro, depois o Medo-Persa, aí fica o Império Medo-Persa, né? Os persas eram originalmente vassalos, venceram as batalhas e se tornaram o chifre comprido que subiu por último. Já falamos disso, não vou mais gastar tempo com essa explicação, porque já está bem claro para você. O bode é identificado também na profecia pelo anjo como representante da Grécia. É o Império Macedônico de Alexandre, já falamos bastante, eu não vou mais gastar tempo explicando esse império. Já falamos no estudo do capítulo 2, do capítulo 7, agora você já tem isso cristalizado, já tem que ter cristalizado que é o Império Macedônico é o bode. Porque tem características marcantes ali iguais às do leopardo do capítulo 7, velocidade e as 4 cabeças. É interessante, só para relembrar, que em 490 os atenienses derrotaram os persas na Batalha de Maratona, mas somente em 331, na Batalha de Galgamela, o rei Dario III, que era um rei persa, foi derrotado, colocando fim a esse império, que passou então a ter o domínio do Império Grego-Macedônico. E o Império Macedônico, lembro de novo, ruiu em 4 partes, basicamente, né? 4 generais ficaram com o espólio. Já vimos isso no estudo do capítulo 2, do capítulo 7 também. Por que foram escolhidos esses animais? Certamente não por causa de algum poder que tivessem, mas foram escolhidos porque eles faziam alusão ao santuário. E eles evocam também um outro aspecto mais específico do santuário, que é o dia da expiação. Vamos falar bastante sobre o dia da expiação nesse e no próximo estudo, sobre Daniel 8. Vai ser muito importante, esse estudo aqui vai aprofundar um pouco mais os conhecimentos sobre o santuário e a importância disso para a nossa vida cristã, para o nosso entendimento do processo de salvação e para o nosso entendimento do processo de julgamento de Deus. Vamos continuar a leitura e as coisas vão ficar mais claras. Versos 9 em diante do capítulo 8 de Daniel, acompanhe comigo. De um deles o quê? De um desses, nós vamos ver se é de um desses chifres ou de um desses ventos. Vamos ver agora. Nós estamos lendo aqui Daniel 8, versos 9 em diante. Lembra que o verso 8 terminou dizendo o seguinte: e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Mas agora o texto diz assim: de um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Pausa
versos 9 a 12 são os versos que acabamos de ler. Vamos entendê-los melhor. No verso 9, nós temos duas visões distintas sobre a origem dos 4 chifres. Uma advoga que eles surgiram da cabeça do bode, então seria um dos chifres do bode. E outro grupo fala que se originam dos 4 ventos do céu, ou dos 4 pontos cardeais da Terra, né? A versão da Nova Almeida atualizada, que eu acabei de ler, nessa expressão, aparece um deles, não dizendo exatamente se são dos chifres ou dos ventos. Porém, no hebraico, no idioma hebraico, em que foi originalmente escrito esse texto, a palavra Hem, deles é masculina. Nesse caso, se refere aos ventos, que têm os 2 gêneros no original. E não a palavra chifres, que no original é do gênero feminino. Então, a explicação linguística é de que neles está se referindo aos ventos e não aos chifres. Então, isso muda muito, isso faz toda a diferença, porque se você pensar que vem dos chifres, esse chifre pequeno, aí não vai fazer sentido, não vai ser poderia ser enquadrado, por exemplo, como o reino Seleucida, de Antíoco Epifânio. Mas não, ele vem de um dos pontos cardeais, então ele pode muito bem ser algum poder que venha derivado do Império Romano. Agora, é interessante que é muito complicado nós entendermos que o império que veio depois do império grego-macedônico foi um império Seleucida em poder. Não foi. Nas profecias de Daniel 2 e 7, é sempre o Império Romano que vem depois. Por que agora no capítulo 8 seria um outro império? Não faz sentido isso, né? Então, a visão, o entendimento de que esse chifre pequeno vem de um dos pontos cardeais é muito mais plausível. A diferença entre o capítulo 7 e o 8 é que no 8, nós não temos essa... No capítulo 8, nós temos uma diferença um pouco maior. Nós conseguimos ver uma transição maior entre o momento em que vem o chifre e que ele sai do Império Romano. No capítulo 7, isso está meio junto, tá? Mas os dois estão em sintonia. O chifre pequeno não é um poder que emerge de um dos chifres do bode, ou seja, da Grécia, do que sobrou do Império Grego, mas sim do Império Romano. Por causa da linguística e por causa de todos os aspectos históricos que eu já coloquei e por outros aspectos que eu vou explicar ainda na aula de hoje. O Ducan diz que por meio do uso dos 4 ventos, Daniel faz alusão aos 4 animais. Ao mencionar que o chifre veio de um dos ventos, está indicando que ele se origina de um dos animais. É uma explicação muito interessante também. O profeta, de forma intencional, diz o Ducan, não faz menção alguma aos animais, com o objetivo de manter a atenção dos seus leitores somente no carneiro e no bode. É o que vamos ver agora, então. Agora, a identificação mais completa do chifre pequeno não vem de uma característica apenas, tá? Isso é muito importante entender. São apresentadas várias características. Por isso que para você identificar o chifre pequeno não é olhar um aspecto e dizer, é ele, é Antíoco Epifânio, é não sei o quê. Não. Você tem que olhar todas as características e ver se o conjunto das características se enquadra em Antíoco Epifânio ou no poder papal. Então, historicamente, é importante frisar também que o Império Seleucida não foi um império significativo, tá? Não em comparação ao Império Romano e ao Império Grego-Macedônico, e muito menos Medo-Persa ou Babilônia, ou Assíria ou Egito, para citar todos os grandes impérios que são apresentados na Bíblia. E ele sucumbiu ao Império Romano em 65, ou pouco tempo depois. E a região da Palestina, que era de domínio do Império Seleucida, foi incorporada ao Império Romano em 63, com conquista do general Pompeu. Então, você vê como esse Império Seleucida não era tão forte, né? Gerhard Hesel, um importantíssimo teólogo estudioso, ele diz que o texto hebraico afirma que um chifre veio da pequenez, isto é, dos pequenos ou insignificantes começos, e saiu em 3 direções da bússola enquanto se expandia horizontalmente. Mais uma confirmação que tem a ver com o chifre vindo dos pontos cardeais dos ventos e não dos chifres do bode. A atividade do poder é de expansão horizontal, então possivelmente tentando ser forte por meio do culto idólatra, ou seja, praticando. Por que idólatra? Porque você coloca a adoração a pessoas em lugar da adoração a Deus. E ao mesmo tempo tem a perseguição dos santos, que nós já vimos mencionada no capítulo 7. Mas vamos a outras características do chifre pequeno. E aqui elas são as características religiosas, que afetam exatamente o conceito bíblico. Esse poder é dito no texto que nós acabamos de ler, Daniel 8, ele cresce
Ou seja, ele vai com força até atingir o exército do céu. E ele assume atribuições do príncipe do exército, tira o sacrifício diário, o lugar do santuário e deita por terra a verdade. Que poder preenche esses requisitos? Bom, é inquestionável que o poder romano sucedeu à Grécia, se entendemos que o capítulo 8 de Daniel anda junto com os capítulos 7 e 2, né? Em termos de sequência dos reinos. Então, ele avançou para a Terra Gloriosa. O Império Romano avança para a Terra Gloriosa, mas o Império Romano, na sua fase pagã, ele agiu completamente como é a descrição do chifre pequeno do capítulo 8? É uma pergunta muito importante para ser respondida. É o Império Romano pagão que fez tudo isso? Ah, mas ele perseguiu os cristãos. Sim, é verdade. Na época de Diocleciano, o imperador Diocleciano, o imperador Galério, houve uma perseguição sistemática do Império Romano aos cristãos. Mas atente. Essa perseguição não atentou contra os princípios. O Império Romano começou uma mudança gradual, mas na fase papal, uma substituição oficial dos princípios, de muitos princípios bíblicos, por uma tradição religiosa que é sincrética, que mistura aspectos das crenças pagãs com aspectos bíblicos. Isso quem faz não é o Império Romano pagão. Isso quem faz é o império não, mas é o papado, né? A Roma papal, como é chamada também pelos estudiosos. O Gerhard Hesel ele chama atenção para o verso 11, que quando diz que o chifre pequeno se engrandeceu até o príncipe do exército. O Hesel diz que a expressão nunca é usada para designar um sumo sacerdote no Antigo Testamento. Ou seja, esse príncipe do exército não pode ser um sumo sacerdote. Então, isso é outra coisa que alguns defensores lá da tese do Antíoco Epifânio dizem que ele matou um sacerdote do templo. Se não me engano, Onã, ou alguém desse... Eu posso ter me equivocado com o nome, mas é um sumo sacerdote importante. Mas não é disso que está falando ali. Está falando do príncipe do exército. As referências bíblicas nos ajudam a entender quem é o príncipe do exército. Se você for a Josué 5:14, Daniel 13 e próprio Daniel 12, 1 a 3, você vai entender melhor qual a identidade desse príncipe do exército. O verso 25 fala que esse mesmo poder se levanta contra o príncipe dos príncipes. E aí, de novo, nós temos uma mesma menção. Príncipe do exército, príncipe dos príncipes. A referência é a Cristo. O chifre pequeno tira o sacrifício diário, que é outra coisa importante. Nós temos que também entender. Então vamos entender que o príncipe dos príncipes e o príncipe do exército é Jesus Cristo. É dele que está sendo falado. O que significa dizer que ele foi atacado? Que o poder do chifre pequeno se levantou contra ele. E mais do que isso, o que significa dizer que o chifre pequeno tirou o sacrifício diário? Vamos entender essa palavra. No original em hebraico não há sacrifício diário, mas sim diário, ou contínuo, ou perpétuo. A palavra é tamid, que simbolizava a presença fiel de Deus entre seu povo no serviço do santuário. E significava algo muito importante, que era o processo de intercessão. O Ducan diz que ao tomar o sacrifício diário, o chifre se coloca no lugar de Deus na experiência religiosa. Isso é muito mais forte do que simplesmente atacar o povo. Mas Ángel Rodrigues, um teólogo eminente adventista, ele fala do sacrifício contínuo, explicando que o termo tamid era usado em conexão com muitas atividades que o sacerdote deveria realizar continuamente no santuário. Além disso, ele abre aspas para ele, o tamid era usado com referência às atividades sacerdotais realizadas no pátio e no lugar santo do santuário. Então, tamid é todo o serviço diário que era feito no santuário, todo o processo, não eram só os holocaustos, eram os pães que eram trocados diariamente, as luzes que eram acesas diariamente, o altar de incenso que era aceso diariamente, todo o serviço contínuo, diário, perpétuo, que nunca cessava. Por quê? Porque nunca cessa a intercessão de Deus por nós. A intercessão de Cristo é permanente. Não há um momento em que Cristo deixa de interceder por nós. Não existe essa possibilidade. A isso que se referia o serviço no santuário. Alguns veem o santuário com uma visão muito empobrecida, como se fosse apenas o holocausto, a morte dos animais 2 vezes ao dia, e que isso era tudo que o santuário comportava. Não, essa é uma visão simplista e reducionista. O trabalho do sacrifício ritualístico do santuário era muito mais amplo do que isso.
E ele tinha uma profunda educação religiosa, no sentido de nos mostrar que Deus trabalha permanentemente pela salvação dos seres humanos. Intercede continuamente por nós. E é contra isso que o poder papal se insurge. Então, é a intercessão como um todo, né? Mas por que o poder papal atacou? Bom, o poder papal, ele criou um sistema de intercessão paralelo, baseado na ideia de que os seres humanos poderiam ser intercessores, poderiam fazer esse trabalho de intercessão. Criou a ideia de um sacerdote que ouve pecados, que aceita a confissão humana, que aceita ser um mediador, quando na verdade a Bíblia diz, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então não existe um sistema de intercessão humana, um sistema humano, né, de intercessão. O que existe é a intercessão de Cristo. Mas é dito aqui também, deixa eu ver se eu já li esse texto, deitou por terra a verdade, pisou a lei. É interessante que a palavra emet, aqui traduzida como verdade, é sinônimo de lei. Então, quando fala que o chifre pequeno pisou a verdade, ele pisou a lei. Isso é possível você constatar em Salmo 43, verso 13 e Salmo 119, 43. Ali faz uma equivalência entre lei e verdade. E ainda a ação de deitar abaixo o lugar do santuário, sem falar que ele atinge o exército do céu de alguma maneira. No verso 24, que a gente não leu ainda, Daniel diz que o exército das estrelas representam os poderosos e o povo santo. É isso que o chifre pequeno faz. Ele ataca o que Deus estabelece. Agora veja, o comentário bíblico adventista, para ser bem honesto com vocês, ele apresenta 3 possibilidades do que é esse ataque ao sacrifício diário, ao diário. A primeira explicação, ele traz explicações que existem, tá? Não é que ele defende essas 3 explicações. Ele defende uma, provavelmente, mas ele traz 3 explicações. Ele traz, por exemplo, a explicação de que o termo diário se refere exclusivamente aos sacrifícios diários no Templo de Jerusalém. Para esse grupo que defende essa tese, Daniel 8 está falando da interrupção do serviço do templo durante Antíoco Epifânio por um período de 3 anos. Outros aplicam a destruição do templo por parte dos romanos em 70. Bom, essas explicações elas existem porque existe uma corrente de pensamento que diz que o chifre pequeno é Antíoco Epifânio, e, portanto, o ataque ao diário seria o ataque ao serviço do santuário no momento em que Antíoco Epifânio estava vivo. Porém, Antíoco Epifânio não substituiu o serviço do templo por um sistema paralelo. Ele profanou pontualmente, colocando um porco, uma porca, né, no templo, colocou uma estátua de Zeus no templo, proibiu por um tempo de fazer o serviço regular, né, contínuo. Mas isso não é a mesma coisa que substituir. Veja que Isaac Newton, eminente cientista, eminente estudioso de profecias também, em 1733 ele não considerava viável a ideia do chifre pequeno ser Antíoco Epifânio. Ele tem uma frase interessante dele no comentário dele de Daniel Apocalipse. Embora não muito judiciosamente, alguns tomam esse chifre como sendo Antíoco Epifânio. Lembremos, entretanto, que um chifre da besta nunca representa um indivíduo, mas um novo reino. E o reino de Antíoco era velho. Seu reino, ao contrário, era fraco e tributário dos romanos. Então veja que ele mesmo não coloca uma importância tão grande em Antíoco Epifânio a ponto dele ser identificado como o poder opressor do chifre pequeno. Interessante, né? Isaac Newton. Outros dizem que o termo diário significa paganismo. É uma outra visão de dizer que o diário ali é um ataque ao paganismo. Só que daí, quem é que estaria atacando o paganismo? Que o chifre pequeno estaria atacando o paganismo? Nesse caso é entendido como a longa continuidade da oposição satânica à obra de Cristo por meio do paganismo. E a retirada do diário nessa visão seria a Roma papal substituindo a Roma na sua fase pagã. Seria a transição entre Roma papal e Roma pagã. Alguns vão entender que tirar o sacrifício diário é essa transição. Eu particularmente não vejo ela como muito plausível, mas ela foi defendida por alguns também. Acho mais plausibilidade nessa terceira explicação que eu já mencionei e que eu vou aprofundar um pouquinho agora. O termo diário, então, se refere ao ministério sacerdotal de Cristo de uma maneira mais ampla. Mas onde? No santuário terrestre? Não. Quando o papado surge, já não tem mais santuário terrestre.
Então só pode ser um ataque conceitual ao que já é feito no santuário celestial, que é algo muito presente se você ler o livro de Hebreus, capítulo 7, verso 25, 1 João, capítulo 2, verso 1, onde fala da intercessão de Cristo. Então, nesse caso, a retirada do diário representa a substituição pelo papado da união voluntária de todos os que creem pela união obrigatória com esta igreja que tem como cabeça o Papa. E que impôs, a partir de uma visão tradicionalista com mistura pagã, um sistema para substituir a salvação por obras. Isso está expresso no confessionário, ou seja, você confessa os pecados para um sacerdote, ou seja, você não confessa para Deus, você confessa a um sacerdote. A instituição da missa. O que é a missa? A missa foi uma cerimônia que foi criada para reproduzir a morte de Jesus novamente. E com ela vem a ideia da doutrina da transubstanciação, de que os emblemas, que são chamados na tradição católica como hóstia e o vinho, eles, naquele momento que o crente, que o fiel, os consome, eles se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Essa é a ideia da doutrina da transubstanciação, que foi questionada depois pelos pioneiros da Reforma Protestante. Houve até uma discussão muito grande entre Lutero, Calvino e Zwingli, enfim, em relação a isso. Por fim, essas tradições foram colocadas no lugar do princípio bíblico, que diz, conforme a ceia do Senhor, de que o pão e o suco de uva, eles são emblemas, símbolos. Eles não são o corpo de Jesus e o sangue de Jesus se transformando literalmente ali. Pelo menos não é isso que o texto bíblico oferece. Então, o Marvin Moore afirma uma coisa bem interessante, que ao tomar o Tamid, ou diário do príncipe do exército, o chifre pequeno está tentando tomar as atividades sacerdotais para si. O Antigo Testamento não contém nenhum registro sobre algum ser divino ministrando como sacerdote no santuário terrestre. Então, realmente, aqui está falando de um ataque mais conceitual, tentando substituir. Em outras palavras, bem mais claras, o papado cria um sistema de intercessão, sacrifício, de intercessão e de reprodução do sacrifício de Cristo, que é paralelo da Bíblia e que invalida o que Jesus fez como sacrifício na cruz. Em outras palavras, é isso que acontece. Por isso, o ataque do chifre pequeno, sob o ponto de vista religioso, é pior do que o ataque militar. Antes de avançar, vamos recapitular então algumas coisas. Primeiro, a parte inicial da visão do carneiro e do bode é uma referência a animais presentes no serviço do santuário. Segundo, tais animais representam impérios que dominaram o povo judeu depois da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, certo? O texto amplia as características de um poder que domina não apenas territórios, mas atinge o que Deus estabeleceu como conceitos. Essa é a principal diferença entre o chifre pequeno e os demais poderes que o antecederam. Os outros não tentaram substituir dentro do cristianismo as crenças. O chifre pequeno faz isso. Ele entra dentro do DNA do cristianismo e coloca tradições pagãs. Outro ponto importante, a identidade desse chifre passa por dois tipos de opressão. A territorial, do Império Romano pagão, que tem, claro, aquele período de perseguição, mas tem a religiosa do papado crescente a partir do V século, que eu já mencionei no estudo do capítulo 7 anteriormente. E agora, nós fazemos uma pausa, porque termina a primeira aula sobre o capítulo 8. E eu quero te convidar a continuar esse estudo, porque nós vamos continuar na próxima aula, a partir do verso 13 em diante, e vamos entender o que acontece em relação ao santuário, por que é importante entender o santuário, mas até agora nós entendemos claramente, e eu quero que fique duas aplicações práticas para a sua vida. A primeira delas é, nós podemos confiar na intercessão contínua de Cristo por nós. É maravilhoso isso, saber que Jesus está intercedendo por mim e por você. Que Deus está presente e presencialmente na nossa vida. Isso não é algo que você vê em grande parte das religiões, quando a divindade se aproxima do adorador para ter um contato permanente com ele, para salvá-lo. É só no cristianismo bíblico que você vê isso.
Segundo ponto, importantíssimo. Houve uma grande alteração de alguns princípios bíblicos por parte de algumas igrejas que se dizem cristãs. E não é só o catolicismo medieval que deu início a isso, ele deu início a isso, mas isso acabou, infelizmente, fazendo parte até de uma boa parte do protestantismo. Ou seja, crenças que foram incorporadas ao conjunto de crenças dessas religiões, de maneira que não se veem mais alguns princípios bíblicos no corpo de doutrinas. Por quê? Porque houve uma assimilação de conceitos que são eminentemente pagãos. Muitos deles que foram incorporados, além deles terem sido incorporados lá desde a época do paganismo do quarto século, eles foram reforçados depois, e eles já vinham desde o dualismo grego, desde o Império Grego Macedônio. Não se esqueça que a influência helênica sobre o Império Romano foi muito grande. Então, quando Constantino faz toda aquela mistura entre um paganismo que ele acreditava no que o cristianismo pregava, ele também está evocando princípios do dualismo grego, da forma grega de enxergar o ser humano e as divindades e tal. E depois você vai ter isso incorporado já por alguns filósofos que deram sustentação e estruturaram as crenças católicas. Você vai ter isso depois cristalizado dentro do catolicismo. Então não é uma invenção, isso aí você pode pesquisar amplamente, aí você vai encontrar referências a isso, mas o importante é você saber que isso não é o cristianismo apostólico, principalmente os ensinos deixados por Jesus. Eles são bem diferentes. Quero fazer uma oração breve com você e lembrar que nós temos mais uma aula sobre o capítulo 8. Fique com a gente. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de, neste primeiro estudo do capítulo 8, compreender que o Senhor está sempre pertinho da gente, nos amando, ouvindo nossas preces, nos atendendo, observando as nossas dores, nossos problemas, nossas dúvidas, nossas incertezas, nossas inseguranças, nossos medos. Nos ajude, Senhor. Quem sabe muitas pessoas que estão assistindo agora estão aflitas, além de estarem tendo um conhecimento mais profundo da sua palavra, mas estão também com muita aflição. Atende essas pessoas como o grande intercessor que todos temos à nossa disposição, por aquele que morreu por nós e pode perfeitamente nos salvar de todos os pecados. Também que possamos compreender que nem todos os princípios que são ensinados por aí em muitas igrejas denominadas cristãs são princípios bíblicos. Ajude-nos a ter capacidade de discernimento. Toma a nossa vida em Tuas mãos, nos prepara para as próximas aulas, em nome de Jesus. Amém.